antagónico de um conceito hoje muito em moda, que tem a ver, obviamente, com a metáfora computacional, conceitos de informação, de algoritmos, do digital, do virtual, e que se opõe de uma maneira flagrante a esse tipo de abordagem, que, no entanto, é extraordinariamente fecunda noutros campos, por exemplo, em tudo que diz respeito à robótica, à inteligência artificial e por aí, que nós não podemos ignorar. Portanto, é um campo antagónico, é um campo antissimétrico, digamos assim, do campo da informação, ou não? Ou, pelo contrário, um está metido dentro do outro de uma forma que nos custa muito compreender. Esta seria a primeira observação geral, ou questão geral, que eu gostava que considerasse. Associada a esta, obviamente, existe a questão do simbólico, da imaginação, do imaginário, não apenas enquanto imaginário, digamos assim, científico, tematizado cientificamente. A teoria dos humores constituiu um imaginário extremamente fecundo, fértil, completo, dogmático, que persiste na linguagem comum e persiste em algumas civilizações ainda. Eu creio que o Islão ainda utiliza muito da medicina humoral, ou pelo menos até há muito pouco tempo utilizava, como conceito de compreensão, forma de compreensão. Esse simbólico, essa imaginação constituem uma outra forma de abordar um dos efeitos dos afetos, constituem apenas outra linguagem, ou constituem, na verdade, uma materialidade completamente à parte. Essa é uma outra segunda questão que eu gostava que considerasse, se tivesse tempo. Uma terceira questão, e que tem a ver já diretamente com a melancolia, a depressão, a doença bipolar, etc., tem a ver com toda a tematização que foi feita historicamente e que ainda hoje é feita, através não apenas da tradição da assédia, da tristícia e desses pecados, mas também através de conceitos que eu penso que são mais poderosos e mais globais: a perda, a culpa, a ausência, a impossibilidade de separação do objeto ausente e toda essa problemática a partir da qual, sobretudo a fenomenologia, tem vindo a tentar compreender e descrever melhor os fenómenos da depressão, da esquizofrenia, etc. Portanto, são temas gerais. Se quiser pegar em algum deles, seria interessante. Tinha agora duas ou três questões um bocadinho mais focais, digamos assim, que têm a ver com pontos substantivos, alguns que têm a ver com matéria que é a sua ciência, digamos assim, com Aristóteles, mas não só. E a primeira é a questão de o chamado cardiocentrismo da doutrina, digamos, médica, corporal do Aristóteles. De alguma maneira prevaleceu, pelo menos talvez até Montalto. Eu julgo que Montalto, o Adelino poderá confirmar, e os outros colegas que os citaram, José Morgado Pereira, etc., já não é um cardiocentrista na sua abordagem da estruturação, digamos assim, daquilo que nós podemos chamar, para simplificar, o corpo-mente, o psicossoma, o organismo. Foi, de facto, Montalto um dos primeiros não cardiocentristas. E o segundo ponto é, se então se defende uma teoria cerebrocêntrica, digamos assim, das emoções e da atividade mental em geral, em que é que essa teoria se vai demarcar, por um lado,
de toda uma doutrina, uma ideologia, se quiser, o moralista, e como é que foi tão lenta essa separação, essa substituição, digamos assim, de uma ideia moral, moralista do corpo para uma ideia mais sólida, solidista, fibrilar ou fibrosa do corpo, que venha a constituir-se sob a influência de, sobretudo, os iatromatemáticos italianos e depois dos mecanicistas, etc., Descartes e por aí adiante. Porquê é que foi tão lento este desaparecimento do moralismo galénico associado ao cardiocentrismo aristotélico, claramente? Sendo que, e sabe isso melhor que eu de certeza, havia uma escola grega, que era a escola metodista, que era anti-moralista, que era atomista, que era atomística, e que justamente reaparece depois com os iatromatemáticos italianos, principalmente, no século XVI. Para concluir este pequeno comentário, pergunto-me se a sua linha de pensamento não o leva a adotar ou perfilhar, de alguma maneira, formas neo-animistas, apetece-me dizer, que nós vermos em algum pensamento contemporâneo, particularmente antropológico, que entre eles é o Salvador Pierre Descolat de França, o Viveiros de Castro do Brasil, que a partir do estudo profundo da imersão no pensamento, designadamente de certas etnias índias do Brasil, pelo Viveiros de Castro, volta a pensar toda a atividade mental e o comportamento humano, na verdade, a organização da sociedade, a partir de uma chamemos-lhe, tipologia animista, vitalista, etc., muito associada às preocupações ecológicas, obviamente, e que, no entanto, vão em contramão de todo o trabalho da ciência que ao mesmo tempo se está a fazer ao lado deles, às vezes em laboratórios ao lado deles. E, portanto, vai nessa direção ou não? Esta é outra pergunta final e muito obrigado mais uma vez, gostei muito de ouvir e agradeço também aos colegas que me deram esta função de provocatória que eu estou a cumprir o melhor que sou capaz. Obrigado. Obrigada, Manuel, pelo seu comentário. Eu queria só esclarecer aqui em relação ao tempo e também uma questão pessoal. Eu vou ter que abandonar a sessão daqui a 10 minutos. Eu pedi aqui ao meu colega Nuno Proença que me substitua na administração da sessão, para ele conseguir fazer a gravação no computador dele. Esperemos que corra tudo bem. É que vou mesmo ter que daqui a pouco ir buscar as minhas filhas, lamento. Vou então passar aqui a palavra ao António para responder e depois penso que uns 10 minutos para alguns comentários ou perguntas dos restantes membros. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Bem, são perguntas na MUS. Eu começaria, a primeira e a última estão conectadas, em certa medida. E eu tenho eu acho que estudo tudo por hobby. Antigamente havia o especialista, não é? O especialista, e depois havia hobbies. Eu acho que adotei o estudo como hobby. E eu tenho estudado biologia teórica, não é nas horas vagas, mas é quando os colegas saem, dizem para eu fazer um curso e dei Filosofia da Natureza. Eu gostaria de ter dado, foi o que eu dei, Phonics School, e estudei os neovitalistas. E é interessante ter focado esse aspecto do animismo e do vitalismo, do neovitalismo, porque de facto me interessou imenso, porque eu achava que havia uma expressão científica mesmo na biologia,
uma expressão científica daquilo que eu acho que é o meu problema filosófico, ou que os meus autores procuram expressar. E designadamente, porquê? E nesse sentido vai contra o modelo da ciência, não é? É o problema da causalidade, da anterioridade da causa relativamente ao efeito ou da posterioridade do efeito relativamente à causa. E que tem que ver com a teleologia. Ou seja, é um problema. O problema da biologia não é apenas um problema de hereditariedade e um problema da relação da resposta ao estímulo, mas justamente há um problema de teleonómico, teleologia. E a identificação que von Uexküll faz da Umwelt, ele diz que não há mundo, há mundo envolvente, implica que os animais, também as plantas, mas os animais e os diferentes animais e os seres humanos e os diferentes seres humanos, na verdade, não estão postos perante o mesmo mundo. Ou seja, o mundo como objeto não é uma res extensa. Nós podemos achar que estamos perante exatamente a mesma coisa, e o mesmo vale para a crítica a Descartes, da mesma forma que a res cogitans não é a mesma para todos. Assim também o mundo, mesmo reduzido à res extensa, à materialidade ou à corporeidade, não é a mesma para todos. Há diferenças. E o exemplo de von Uexküll é o exemplo que ele dá, o sofá onde eu me sento não é o mesmo sofá para o cão e para o gato e para a mosca, embora nós achemos que é o mesmo. E então ele diz que é o sofá da mosca, o sofá do cão, é um sofá canino, o sofá felino, é completamente diferente do sofá para o ser humano. E esse aspecto é complexo, porque justamente o que está em causa não é apenas uma aproximação perceptiva. Nós podíamos perceber que pessoas diferentes têm percepções diferentes sobre a mesma realidade. O que ele diz é, há formas de intervenção também diferentes. Ou seja, o ser humano não tem apenas uma percepção aparentemente blindada a qualquer intervenção, mas a maneira de eu ir ao mundo é perceptiva e ao mesmo tempo pragmática. Da mesma forma que o mundo apresenta-se a mim, não apenas à distância do pôr do sol, por exemplo, ou de um conteúdo acústico, o toque de entrada na sala de aula, o apito do comboio que passa, mas justamente são formas de intervenção. Ou seja, e essa descrição do mundo na superfície dos objetos, que têm conteúdos perceptivos, acústicos, táteis, ópticos, mas também pontos de intervenção, e do meu ponto de vista, ou do ponto de vista de um sujeito, em que nós temos perspectivas de percepção, mas também temos formas de instrumentalização, formas pragmáticas de intervenção. Isso permite, de alguma forma, perceber que a oposição clássica, teórica, sujeito-objeto, na verdade, leva no limite a uma impossibilitação do meu ser no mundo. Isto é um caso limite. Wittgenstein diz isso em parte no tratado. Não é? O sujeito está fora do mundo. E justamente, mesmo quando eu vejo um pôr do sol e nós gostamos de ver o pôr do sol, ou não gostamos, tenho um amigo meu que não gosta de ver o pôr do sol porque diz que o deixa tão melancólico e triste, e então não quer ver o pôr do sol, mas não o deixa desafetado. E precisamente essa é uma forma peculiar de intervenção ou de afetação do Estado, e que tem que ver com essa dotação animista ou vitalista às próprias coisas. Ou seja, tem de haver um princípio vitalista, um princípio animista nas próprias coisas para que eu as absorva, para que eu as assimile e da mesma forma, o eu vê-las deixa-as tingidas com algo de mim. E essa é uma descrição bastante aristotélica da assimilação. Não é uma adequação psique coisa, mas é uma assimilação em que a importação das coisas para cada pessoa e a exportação da psique de cada pessoa para o mundo exterior, o que faz não é uma espécie de elemento comum, mas justamente personaliza, individualiza,
torna de tal forma privado a nossa relação com o mundo que é necessário uma linguagem para o dizer, ou a arte, ou a religião para o explicitar, ou a própria ciência psiquiátrica para explicitar essa diferença, não é? Para perceber a complexidade fina da diferente representação que alguém tem de uma mesma realidade, quando para a maior parte das pessoas, se calhar, não há qualquer espécie de diferença de representação dessa realidade. E, portanto, em certa medida, retirando o aspecto vitalista e animista, como se fosse uma espécie de reificação da natureza, eu sou absolutamente simpático à ideia de uma equiparação ou equivalência ou equipotência da vida e do mundo. Ou seja, não há mundo sem vida, o mundo não é o da astronomia, o mundo, não há mundo sem vida, e também não há vida sem mundo. Ou seja, a astronomia implica uma desvitalização de ponto de vista. Mas não é assim que nós vemos o céu estrelado de agosto. Ou seja, quando vemos o céu estrelado de agosto, não estamos a fazer astronomia. Para fazermos a astronomia, já não podemos ver o céu estrelado de agosto. Para fazermos geografia, provavelmente, ou a morfologia da praia, nós desativamos a presença da praia da infância e estamos a fazer a morfologia da praia da Costa Vicentina. E isso há uma alteração, né? Desvitalização, no sentido justamente, eu tenho de olhar para o objeto e não posso estar a pensar no meu património de memórias da infância, que quando vêm, não é? Se vierem, me deixam toldado de melancolia. E justamente isso prende-se com a pergunta que me fez sobre a ideia de algoritmo, a possibilidade de haver aqui uma espécie de equivalência ou quase esquizofrenia de perspectivação do Timóteo. E, na verdade, é possível, porque Aristóteles, por exemplo, dizia que nós podemos analisar as coisas que não admitem variação e analisar as coisas que admitem variação. É assim que ele, né, começa a ética nicômaco. Ou seja, as coisas que não admitem variação implicam uma episteme, como a aritmética e a geometria. Porquê? Porque as propriedades, ou seja, os ângulos internos de um triângulo não medem uns dias 180 graus e outros dias 150 e outros dias 300. Medem sempre 180 graus, os calenos, isósceles, equiláteros. E, portanto, mesmo que haja variação, mesmo que um triângulo possa alterar-se conforme as geometrias, mas num determinado paradigma, na geometria euclidiana, mede sempre 180 graus. Ao passo, e diz ele, mesmo que eu tenha dor de dentes, os ângulos internos do triângulo medem sempre 180 graus. Mas a minha vida altera se eu tiver dor de dentes. E justamente o que ele diz, a vida admite variação. E admite variação como admite dias estranhos, dias felizes, dias infelizes. E o Theomos admite isso tudo. Porquê? Porque, sendo o Theomos a vida, tem de admitir esse tipo de variação. Ou seja, tem de admitir essa dupla constituição. Por um lado, pode ser visto como sendo sempre da mesma maneira. E, portanto, podemos tentar encontrar algoritmos, podemos tentar encontrar formas de pensamento, a estrutura dedutiva, a estrutura indutiva, até formas complexas de abdução, que era a forma do Charles Sanders Peirce encontrava para a lógica da descoberta da verdade. Mas, por outro lado, as formas de pensamento interpretativo, hermenêutico, as nossas experiências, não é? Como os alemães dizem, erlebnis, e com as quais não estávamos a contar, nós podemos estudar imenso e não termos essas experiências. Como nós sabemos, demora muito tempo, mas também não sabemos se é por estudar 2 ou 3 anos de manhã à noite que vimos a descobrir o que quer que seja. E às vezes ficamos com raiva das pessoas que descobriram logo, são muito mais rápidas que nós, tiveram essa experiência e sabemos porque nos explicam. E, portanto, esse caráter imponderável do Timóteo é perfeitamente possível. Portanto, agora, o que pergunta faz todo o sentido, por outro lado, é neste aspecto complexo, que corresponde ao caráter duplo da materialidade elético e morfológico do Timóteo. Isto é, a matéria de que o Timóteo é feito é também Timóteo.
Ou seja, a matéria de que a psique é feita é também psíquica, se assim se pode dizer. Ou seja, a possibilidade de uma autoafetação, a possibilidade de eu ser afetado, hum, como nós dizemos em português, dá a impressão de que, dá a sensação de que, o agente é a impressão e a sensação. A impressão é que dá o conteúdo imprimido e a sensação é que dá o objeto da sensação. E é isso que nos prende a atenção. E sem fazermos nada por isso. Ou seja, quando ficamos impressionados com um objeto impressionante, quando ficamos presos de uma determinada sensação, é uma espécie de afecção por esse objeto que se constitui. E aí nós podemos perceber que não há reflexão nenhuma. Nós somos obrigados a dar conta do impressionante. E o que é que acontece depois? Como nós dizemos em português, deixa-nos num tal estado. E o que acontece aí é precisamente, há um caráter duplo do facto de eu não estava impressionado e fiquei impressionado, são estados de teimose. Ou seja, eu pude acolher o impressionante do ponto de vista do teimose, no horizonte de teimose, mas o que me afeta é um objeto do mundo exterior, mas que me acontece também como um conteúdo de teimose. Ou seja, para formular simplesmente, como diz Aristóteles, eu não tenho a pedra na cabeça, eu tenho a forma da pedra na cabeça. Ou seja, o mundo aparece-me não como o mundo, não é a Torre Eiffel, é a forma da Torre Eiffel. Não é a cidade, é a forma da cidade. Não é a Costa Vicentina, é a forma da Costa Vicentina. E é justamente essa forma complexa do que aí está em causa. É como é que eu também, por outro lado, me viro do avesso. Ou seja, lembra-me aqui a formulação de Bergson. Falamos muito de impressões, mas devíamos falar de expressões, porque a maneira como eu me deponho, je me déploie na vida, é por uma expressão do interior que se exterioriza e eu deponho-me na praia da infância, nos lugares que constituem a minha geografia autobiográfica. E justamente esse aspecto é também, não há um interior, uma representação etérea, neuronal, mas justamente é uma forma de acontecimento extenso, no livro da memória de como no livro da memória de Santo Agostinho, não é? A memória é um tesouro que nunca mais acaba. Quanto ao segundo aspecto do caráter simbólico, sim, quer dizer, sem dúvida, o ponto aqui do simbólico é a dificuldade de encontrar a regra, ou seja, o sistema do humor hidráulico, o ar líquido ou a atmosfera líquida, não é? Porque para os gregos, os elementos, não é? Desde o éter, o fogo, a água, a terra, na verdade, são descritos numa estrutura homogénea, com diferentes graus de viscosidade ou de raridade, depois de diferentes graus de temperatura, diferentes graus de condensação. E, na verdade, o que aí está de facto em causa é perceber que a transição de um para o outro, no caso da água, claramente, não é? No estado sólido, estado líquido, estado gasoso, e a transição de um para o outro, correspondem de alguma forma a esse fenómeno espantoso de transição de diversos estados uns para os outros e de diversos elementos que acolhem o mesmo objeto de diversas maneiras, não é? Ou seja, um objeto tem pesos específicos completamente diferentes, não é? Se estiver dentro da água, nós sabemos, ao mergulhar, não caímos no fundo. Se fizermos mergulho, temos de ter um cinto, não é? Para podermos ir ao fundo. E justamente o elemento altera a nossa relação com a gravidade. E nesse aspecto, o ponto aqui é encontrar a regra que procure perceber o que é que aqui está em causa. O interessante, parece-me, para mim, é a noção de atmosfera. Isto é, que o Thumos, como frisou há pouco, não é estigmático. Ou seja, que a psique não é um eu angular. Ou seja,
para os gregos, tudo estava já desangulado. A psique era já as coisas, não é? Na formulação de Aristóteles, a psique é já, de alguma maneira, todas as coisas. E a dificuldade é justamente perceber, porque nós tendemos a arrumar as coisas categorialmente, como disse, no interior e no exterior. As representações dentro da cabeça e as coisas fora, lá no mundo. Mas justamente o que acontece é o diagnóstico filosófico o que procura fazer e que a alteração, como por exemplo citou Jaspers na psicopatologia geral, o que ele faz é justamente mostrar como há variações de representação, como a psicopatologia altera a representação normal. Ou seja, como o esquizofrénico batem a porta com força do quarto e ele diz, dói-me a porta, como se a porta fizesse parte do seu corpo. E, portanto, nesse sentido, a dificuldade consiste nisto. Não apenas em perceber os sistemas dos humores, que são uma metáfora complexa para perceber os sistemas hidráulicos subterrâneos, da fluidez, da oscilação, do caráter fluvial, por assim dizer, da própria realidade, por um lado, não estanque, subterrâneo e superficial, mas por outro lado também para perceber que um objeto se altera conforme o contexto. Ou seja, que um objeto, na verdade, não pode ser o mesmo do ponto de vista da substância e do substrato, mas que em elementos completamente diferentes, em atmosferas completamente diferentes, também se altera estruturalmente. E isso seria interessante perceber que o simbólico está submetido a uma regra. E se percebemos qual é a natureza dessa regra, um pouco como na minha formulação de há pouco, que é uma formulação de Max Scheler, se nós dissermos que estamos serenos, tranquilos, nós estamos a importar um estado da lua e do mar, ou é o contrário, é a alma que está serena e tranquila e que eu exporto para qualificar a lua e o mar. Não é? São formas complexas do que é literal e do que é figurado. Depois, na parte final, no que diz respeito, por um lado, à identificação da assédia, não é? Na verdade, é uma palavra curiosa, e da tristitia. A palavra assédia vem do grego akedos, que significa livre de cuidado, livre de preocupação, não é? E a identificação é feita nas ordens religiosas, porque alguns dos monges, depois das atribuições que tinham, não é, no dia a dia, depois de terem sido cumpridas, ficavam com muito tempo livre. E ao ficarem com muito tempo livre, nessa desocupação, nesse lazer e nesse vagar, sentiam-se tristes. E justamente há uma identificação aí do pecado. E essa é uma fórmula precisamente complexa, que provavelmente aí está a origem do ditado americano Keep Busy, porque justamente o tédio é o pai de todos os crimes, não é? Uma pessoa sabe isso, não é? Uma criança não pode ser deixada livre, não é? Tem que ser ocupada, porque dá sempre para o disparate. E, portanto, em certa medida, essas formas complexas da ocupação dos tempos livres, de que vem esta designação acronímica ATL, atividades de tempos livres, portanto, atividades de ocupação dos tempos livres, corresponde justamente a uma forma que identificou precisamente que um indivíduo que não tem emprego, de facto é um indivíduo que tem um tempo livre, mas nós não sabemos o que é que o indivíduo faz com o tempo livre. E na Alemanha havia estudos, Max Scheler estuda alguns desses estudos sobre a neurose do pensionista, portanto a neurose do reformado, em que justamente as pessoas vinham para casa e sentiam-se inúteis. E essa é uma forma peculiar de assédia, uma forma peculiar de desocupação. E depois pode haver todas as interpretações possíveis de perda de dignidade, de pessoa que não sabe o que há de fazer, já não encontra um projeto de vida, enfim, o que quer que seja. Mas é interessante pensar filosoficamente
o ócio ou o negócio, ou como os gregos dizem, a scolé, porque a filosofia começa no tempo livre, começa no tédio, na Langeweile, como diz Heidegger. E é interessante essa forma que encontra, porque, por exemplo, em alguns autores, quando fala da culpa, quando fala em todas as formas de variação, por exemplo, em Sein und Zeit, quando Heidegger fala nas formas do nada, da própria angústia, nada, nenhures, ninguém, e quando ele está a explicar a estrutura originária de eu ser no encaminhamento da morte, ele fala da culpa, de facto, que não é uma culpa cristã, ele procura dizer, resgatar isso, resgatar um conteúdo de Schuld, que significa uma dívida em que eu me sinto, que eu tenho por eu não ser eu. Ou seja, não é uma dívida por eu ter pecado ou ter transgredido, mas antes o pecado e a transgressão é eu não ter aprendido a ser como era, eu não fui o que era para ter sido, eu não encontrei o que era para ter sido. E esse tipo de desencontro de si constitutivo leva de facto a uma melancolia, ou uma depressão, ou um estado complexo, não é, de desencontro, de impossibilidade, de encontro consigo. E portanto não poderia estar mais de acordo que as diversas formas de diagnóstico implicam formas de determinação da tristeza como um sintoma do vagar, da ausência de ocupação, e há pessoas que podem ter relações completamente diferentes com o vagar, com os hobbies, da maneira que há pessoas que se ocupam perfeitamente bem, outras não, têm de estudar filosofia, que é o nosso caso. E, portanto, essa relação com o tempo livre e da ocupação do tempo é muito importante. Quanto à sua pergunta, e invocando a minha suposta especialidade aristotélica, não lhe sei responder. Não lhe sei responder. Este problema do cardiocentrismo relativamente ao cerebrocentrismo, não lhe sei mesmo responder. Ignorância total. Eu queria agradecer esta reflexão tão rica sobre o mundo, Timos, que o António nos trouxe, as boas questões colocadas pelo Manuel, esta questão do cardiocentrismo que o Manuel relacionou também com Montalto, é uma questão que vai seguramente voltar em outros momentos, é uma questão que nos ocupa em Montalto, e não só, mas concretamente em Montalto. Continuamos o trabalho sobre ele. Eu teria alguma questão a colocar ao António. De qualquer modo, estamos já com muito pouco tempo. Eu sugiro que acabemos pelas 5h30 esta nossa sessão, e por isso daria prioridade. Vou ter todas as oportunidades no diálogo consigo, António. Eu daria prioridade, já houve pessoas e pessoas, algumas interessadas também no debate, que tiveram já que sair. Eu daria prioridade a pessoas que estão a participar, a ouvir a sessão, não deixando de fazer aquele minutinho de publicidade, para dizer que a próxima sessão do seminário será no dia 17 de junho, com o nosso colega, amigo e animador dos nossos seminários, o Cláudio Carvalho. E, portanto, peço a participação. Colegas, eu vejo muito mal, podem ter o dedo de eu não ver, portanto peço a participação, colegas que tenham questões ou comentários a fazer. Não queria excluir o Manuel uma vez mais, mas de qualquer modo, se houver pessoas que queiram dar o seu contributo, são bem-vindas. Sim, eu teria uma pergunta. Primeiro, queria agradecer. Na minha prática de psiquiatra, de certeza que vou agora sondar o timos dos meus doentes e também sondar o meu timos e a ressonância entre os dois timos, com a profundeza das significações etimológicas que nos trouxe. E interessa-me o termo, a relação entre o timos e o self, que mencionou também, e a distinção entre o self pré-reflexivo
e o self-reflexivo. O pré-reflexivo que foi introduzido por Sartre, le être néant, em 43, e depois retomado pelos fenomenologistas, Stengelini, etc. Parece-me o Timos está muito mais relacionado com o self pré-reflexivo, esta entidade menos racional, menos de pensamento, mais enativo, mais leibhaftig, o leib, o corpo vivido. Queria só isto, comentário. Obrigado. Estou absolutamente de acordo consigo. Não, ou seja, a mim interessava-me a ideia até husserliana, é de onde eu parto, tenho estado a estudar, a pegar em Husserl, e é o problema da autoafetação, da síntese passiva e, portanto, aquilo que fala do pré-reflexivo, e ele invoca o conceito de thumos para explicar justamente essa noção pré-reflexiva de qualquer coisa que me fixa o interesse e interesse ao qual eu não chegaria sem esse encontro. E, portanto, não é reflexivo no sentido em que eu vou à procura dessa coisa. Portanto, é como se o encontro com coisas, pessoas, atividades, pensamentos me trouxesse esse tipo de, como diz, de entidade pré-reflexiva. Estou absolutamente de acordo consigo. É justamente isso para onde eu fui. Eu formulei este si, que pode ficar na ambiguidade como sendo um si reflexivo, mas era para acentuar a diferença relativamente ao eu. Não tanto para tentar para explicitar esse aspecto que é fundamental, de facto. Obrigado. Não sei se há mais questões, comentários. Posso fazer uma pergunta, Adelino? Sim, claro. António, boa tarde. Muito Viva, obrigado pela viva. sua intervenção, que eu vi com muito interesse, e também por este debate final sobre o animismo e sobre a forma como o mundo e a vida coincidem, pelo menos para nós. E queria perguntar-lhe, um pouco no seguimento disso, se o convívio, se o amor, se a amizade não são também uma forma de tempo muito rico em termos de timos, em termos de coração, e da forma como liga o coração à mente. Era só mesmo esta pergunta que eu tenho. Sim, absolutamente, sem dúvida. Ou seja, para os gregos, e designadamente no pensamento mais arcaico, o último pensador arcaico sendo Empédocles, era muito difícil pensar o indivíduo que não fosse justamente a partir da própria formulação indivíduo, isto é, aquele que já não pode ser mais dividido, atómico, porque a experiência da vida primordial para os gregos era ser com o outro, ou seja, cada pessoa era a polis, cada pessoa era, como diz o Nietzsche, um comitê, ou, como diz Platão, a cidadela. Ou seja, estruturalmente, vou utilizar este advérbio, eu sou já com o outro. E a forma radical como eu sou com o outro, uma forma extrema como eu sou com o outro, é erótica. Ou seja, não apenas romântica, não é? Que é uma das formas de eu ser com o outro, mas justamente no sentido em que sem outro eu não sou. Ou seja, o meu thumos está coxo, é metade, na formulação de Platão, sem outro. Eu não sei quem é o outro. Pode ser Deus, pode ser filosofia, pode ser uma mulher, um homem, pode ser os filhos, pode ser os pais. Ou seja, isso eu não sei, mas a tensão
timoidética é uma tensão para o outro. E justamente a solidão corresponde, no sentido complexo, coincide, eu posso estar cheio ao pé de uma data de gente e estar completamente sozinho, e posso estar sem ninguém ao pé e não me sentir isolado, porque justamente o thumos corresponde a essa atmosfera complexa que não se coaduna nem se reduz à geografia. Ou seja, saber que alguém existe, como diz Santo Agostinho. Eu sei que tu existes e isso é amor. Eu quero que tu sejas como tu és. E a 5.000 quilómetros de distância, na Lua, Júpiter, onde quer que seja. Ou a possibilidade de um encontro com o outro, ou a possibilidade do outro com quem eu me encontrei, justamente é thumos. Ou seja, é mais do que o eu que só existe como primeira pessoa do singular, porque justamente a experiência é este nós, ou tu e eu, essa forma complexa da experiência de si. Portanto, um dos sintomas, precisamente, da melancolia é esse isolamento ou a alteração do sentido da presença do outro a mim, completamente alterada, que não é exatamente aquilo que eu achava que era, ou está aquém ou além, ou a representação que eu tenho de mim. Aristóteles fala isso, diz isso, justamente, eu acho que mereço tudo e não mereço nada, eu acho que não mereço nada e mereço tudo. Ou seja, essa forma complexa de decalagem, porque eu estou sempre num diálogo comigo, eu nunca sou estigmático, nunca sou eu comigo acerca de mim, sou eu a pensar ou a falar comigo acerca de mim ou acerca dos outros. E, portanto, o eros corresponde precisamente a uma tensão erótica, significa, manifesta-se no limite, na vivência de qualquer momento, quando vou fazer uma torrada, quando vou fazer café, quando saio para descer escadas, quando abro um livro para ler. Porquê? Porque no outro lado está a torrada preparada, sou eu que vou comê-la, está o café preparado ao pedido que eu vou beber, estão as escadas no fundo que eu desci. E, portanto, essa tensão complexa relativamente a mim no tempo, ou a expansão de mim no outro, ou no limite, a perpetuação de mim na memória que tenho de mim, ou nos livros que escrevo, ou nas músicas que faço, ou nas fotografias que deixo, ou nos Instagramas que deixo. É essa forma complexa de propagação. Portanto, o eros, o amor, a filia, são formas extremas de potenciar o si. Certo. Parece. Muito obrigado. Obrigado. António, a minha observação, questão, tem a ver com questões lexicais. De facto, aquilo que disse a partir do Timos, a partir do grego e de toda... É o eu, é a tradução que propôs desde logo, mas é o eu, como bem explicitou, na relação consigo, que é uma relação complexa, que é uma relação difícil, com o outro, que agora bem explorou, e com toda a envolvência. Nós temos hoje, julgo, eu não sei pouco grego, acompanho um pouco, penso mais em termos do latim e do ânimos. Eu traduzi, aliás, já ânimos num dos escritos de Leibniz, justamente sobre sentimentos, sobre paixões afetivos. Num artigo, eu traduzi, uma das traduções que fiz de ânimos foi self, porque tem seguramente tudo a ver. Mas a minha pergunta é a seguinte: há todo um âmbito, todo um modo de pensar a psique e o núcleo da psique através do timos, através do ânimos, no latim. E nós pensamos, portanto, nós usamos em português, até ao século XVIII, talvez princípios do XIX, o termo ânimo era um termo ainda muito usado. É o termo que usa o Ribeiro Sanches, ainda no tratado dele, no Tratado das Paixões da Alma. E hoje, ânimo, como função da psique, não existe. Portanto, podemos dizer que temos muito ânimo, mas já estamos
já estamos num campo muito mais restrito. E a minha pergunta é se esta falta do léxico no português atual, o léxico do ânimo em ligação com a alma, com a mente, com o corpo, porque o ânimo tem a ver com todo o modo de habitação que nós temos de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa vida mental. Se esta falta do ânimo, neste sentido, não corresponde a um modo, ou não tem a ver com um modo fragmentário de pensar a realidade do humano, com a qual nós efetivamente nos confrontamos. O Adelino já me tinha feito esta pergunta. Não sei se lembra. Não me lembro, curiosamente, no colóquio que tivemos Exato. Ok. Então, eu estou. É sinal de que não soube ouvir bem a resposta na altura. Não, é porque eu não lhe dei resposta nenhuma, a não ser que concordo com o espírito interrogativo. Isto é, que eu, por exemplo, para lhe dar nota da minha experiência nos últimos anos, até tenho algum preconceito em traduzir psique por alma. E tendo a ir para a mente, mas é diferente. Porque mesmo os anglo-saxónicos, quando utilizam mind, pode ser espírito e põe com maiúscula, mind, mas nós utilizamos mente também num sentido coloquial, ter em mente, não é? E dizemos, Descartes dizia há mentes, aqueles que são loucos, que são dementes, não é? Têm a mente afastada. E ânimo tem toda a razão. E eu partilho dessa sua suspeita. Eu partilho dessa sua suspeita que ou seja, que de facto nós nos convertemos, ou seja, que a experiência da nossa linguagem em expressar estes fenómenos é por um lado, tem um vício atomista e por outro lado cartesiano, e nesse sentido o problema que põe reflete o escrúpulo que tem e que eu também tenho em procurar traduzir para português aquilo que é tão evidente em grego ou em latim, que é qualquer coisa da natureza do sopro, do vento, qualquer coisa de exterior e ao mesmo tempo invisível e que contamina, que é atmosférico, que é clima, não é? E, portanto, é difícil dizer. Ou seja, eu acho que há, de facto, uma forma de erradicar essas palavras porque o fenómeno foi erradicado. Ou seja, que o testemunho da realidade objetiva imperou e houve uma eliminação da presença do espírito, da presença da mente. E nós temos o escrúpulo de o dizer, porque justamente como não vemos, parece que ou não há coisas, não há palavras, ou não há palavras, não há coisas. Não é? Por exemplo, a palavra mood, a palavra estímulo, como é que nós traduzimos? Eu não posso traduzir por estado de espírito. É muito difícil eu traduzir por estado de espírito, porque aquilo não é um estado. O espírito ainda pode lá estar, mas não é um estado. Eu às vezes traduzo por vibração, outras modulação, porque é uma moda. A minha avó ainda falava da modinha, que era uma música, não é? Uma modinha. Mas é muito difícil fazer sair do interior do cérebro e da cabeça o fenómeno. Porque quando os gregos estão a falar de psique, estão a falar de um horizonte atmosférico. Estão a falar da vida. Não é? Mesmo nos trágicos, quando a Medeia, depois de matar os filhos, diz má psiuká, não está a dizer a minha mente, está a dizer ai, a minha vida, a minha vida. E, portanto, em uma boa tradução seria a vida. Mas quando nós traduzimos a vida, pronto, tem essa dificuldade, porque justamente é ambíguo também, porque por um lado há a vida e por outro lado há a minha vida, mas é justamente assim, a psique tem esta noção pneumática do Zeitgeist, de que todos partilhamos, e depois por outro lado é a minha psique, a minha fluidez, o meu fluxo de consciência. Mas diria que a melhor tradução
salvo veritate, é a vida. Porque, de facto, o animus corresponde a uma tradução da vida também, não é? Até essa ideia de vento, de sopro, como a ânima também, não é? O Jung diz que animus é masculino e ânima é feminino, e depois ele diz que há, numa mesma pessoa existe um elemento masculino e um elemento feminino, independentemente de ser homem, ser mulher, enfim. Mas ele procura dar conta de forças cósmicas, portanto, vitais, que aí estão em causa. Mas eu tenho uma enorme dificuldade em traduzir os termos, por exemplo, de Heidegger ou de Hegel, como é que nós traduzimos Geist. Não é? É muito difícil traduzir Geist, porque Geist é vaporoso, Geist tem que ver com esta coisa de incenso, tem que ver com atmosfera, com clima, e depois tem que ver com o espírito também. Não é? É muito difícil. Partilho da sua preocupação. Muito obrigado. Sob outra forma, as questões, estas outras questões vão regressar. Vamos solicitá-lo seguramente em outros momentos. Não sei se há alguma outra questão ainda. Eu só gostaria de o cumprimentar. Obrigado. Não tenho propriamente. Uma pergunta teria várias, mas acho que já há muitas. Tirei muitas notas. E senti-me de volta a Aristóteles e senti que depois voltei aos nossos dias. E principalmente fez uma coisa difícil, porque partiu do Goodwin e da Jamieson, que são precisamente um psiquiatra e uma psicóloga clínica, portanto partiu de autores bem contemporâneos e não é fácil fazer esta viagem extraordinária a partir do Timos. Espero que voltemos a encontrar-nos e terei com certeza dúvidas e perguntas para lhe fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, José. Eu queria só dizer que este seminário, esta sessão, teve um formato um bocadinho diferente daquilo que iniciámos há 2 anos e meio, e que durante esses 2 anos e meio, nas 15 sessões, aliás, nas 14 sessões anteriormente realizadas, funcionou, que era termos 2 intervenções, desejavelmente pessoas de formação diferente, nem sempre assim aconteceu, mas era a nossa intenção, e justamente por não termos conseguido esse desidrato, por não termos conseguido no próprio debate discutir 2 perspectivas diferentes, optámos por este formato diferente, em que temos uma comunicação mais longa, um comentário, seguido do debate. A minha impressão, minha colega Teresa teve que sair, como ela própria disse, tem contingências que neste momento eu não tenho, por exemplo, os filhos em idade escolar. A minha impressão é que hoje resultou inteiramente este modelo, e digo isso não apenas pelas várias questões colocadas, como pelo facto de o António se ter movido num campo. O António, enquanto filósofo, moveu-se em campos que não são exclusivos da filosofia, nomeadamente da medicina e da biologia também, mas os interlocutores foram principalmente homens da medicina e da psiquiatria. Isso é muito interessante. Agora, o José também é um psiquiatra com um trabalho muito notável, desenvolveu particularmente em Coimbra. O François Guizine, também psiquiatra, e o Manuel, que nosso conhecido, que foi hematologista, não é psiquiatra, mas é um médico filósofo, que é uma categoria que estava em extinção, mas que infelizmente nós temos. Mas foi sorte a minha, porque eu assim pude avançar, é a vantagem da ignorância. Eu vou avançando de hipóteses em terrenos que para mim são movediços, mas justamente os outros
são a minha salvação, porque sem o resto também é para os outros que a gente escreve e fala. Mas foi sorte a minha e eu agradeço imenso esta sessão, a oportunidade, e justamente as perguntas, não é? São perguntas difíceis, complexas, mas que me recentram e pelo menos dá para perceber que não é uma mera ilusão, que eu estou a tratar de problemas de facto que preocupam ou que são preocupantes, não é? E isso para mim, quando dois veem o mesmo problema, como diz Platão, há verdade neles. É isso. Obrigado, António. A minha gratidão, a gratidão da Teresa. A minha. Até sempre. Um grande Obrigado, até abraço. sempre. Obrigado.